vamos ser sinceros, aqueles treinamentos corporativos, muitas vezes eles parecem meio fora da realidade, né? Hoje a gente vai falar sobre uma ideia muito mais poderosa: transformar a aprendizagem na empresa num verdadeiro ecossistema. Algo vivo, dinâmico, que deixa de lado aquele controle rígido para, de fato, cultivar o crescimento. E para a gente entender bem essa ideia, nosso papo vai ser o seguinte. Primeiro, por que o modelo antigo já não dá mais conta? Depois, o que é exatamente esse tal de ecossistema de aprendizagem? Aí a gente entra na anatomia dele, como ele se organiza e, claro, vamos ver isso funcionando na prática. E no final, um passo a passo para quem quiser começar essa jornada. Então vamos começar direto ao ponto, sem rodeios. Por que aquele modelo tradicional de treinamento, sabe? Aquele centralizado, que vem de cima para baixo? Por que ele está com os dias contados? Simples, porque ele se baseia numa ilusão. A ilusão de que dá para controlar como as pessoas aprendem. E a gente sabe que a vida real não é bem assim. Olha, essa frase aqui mata a pau. Nada disso foi planejado pelo RH. É a mais pura verdade. A aprendizagem que realmente faz a diferença, aquela que resolve um problemão, que gera uma ideia nova, ela quase nunca vem de um curso com data e hora marcada. Ela acontece ali, no calor do momento, sabe? Numa conversa no café, numa troca de mensagens, naquela força-tarefa para apagar o incêndio. E é aqui que mora o grande conflito, a grande desconexão. De um lado, você tem o mundo certinho do RH, do T&D, com seu catálogo de cursos bonitinho. Do outro, do outro lado está a realidade, né? Onde a galera aprende na correria, com os colegas, para resolver o pepino que está na mesa agora. E esse desencontro, no fim das contas, é um baita desperdício de tempo, de energia e de dinheiro. Tá, então qual é a saída se o modelo antigo não serve mais? Para onde a gente vai? É exatamente aqui que entra a ideia do ecossistema de aprendizagem. E a metáfora é simplesmente perfeita. Pensa assim, a gente para de tentar construir um jardim todo controlado, com cerca, planta em fileirinha, e começa a cultivar uma floresta. Uma floresta vibrante, cheia de vida, cheia de conexões inesperadas. E não estamos falando de um novo nome para catálogo de cursos. É uma virada de chave, uma mudança de mentalidade mesmo. A grande sacada é parar de forçar uma estrutura artificial de aprendizagem e, ao invés disso, começar a nutrir as conexões, o fluxo de conhecimento que, sejamos honestos, já acontece na empresa. Para a área de T&D, isso é uma revolução. O papel deixa de ser provedor e passa a ser facilitador. E o ponto mais importante é esse aqui, talvez o mais contraintuitivo. Esse ecossistema, ele já existe. Ele já está lá, funcionando de maneira informal, às vezes até meio escondido. O grande desafio das empresas é mudar a postura. Em vez de tentar controlar cada folhinha que nasce, o foco passa a ser outro. Cuidar da saúde geral do sistema, dar uma direção, sabe? Influenciar e cultivar. Agora, você pode estar pensando, tá bom, uma floresta, mas isso não vira uma bagunça? E a resposta é não. Porque não é sobre caos, é sobre um tipo diferente de organização. É um sistema. E para a gente entender como ele funciona, vamos mergulhar na anatomia dele, conhecer os 3 componentes principais. Primeiro, a gente tem o núcleo. Pensa nele como o cérebro estratégico de tudo. A função do núcleo é garantir que todo o ecossistema esteja saudável e, principalmente, alinhado com os objetivos do negócio. E aqui tem um detalhe fundamental. O núcleo não oferece treinamento. Por quê? Para ele ter isenção, para ele conseguir focar na orquestração geral. Ele define as regras do jogo, mas ele não joga. Depois, vem os hubs. Os hubs são como centros de excelência em temas que são críticos para a empresa. Imagina eles como as grandes árvores dessa nossa floresta. Eles concentram conhecimento e distribuem a sabedoria sobre assuntos-chave tipo liderança, inovação, análise de dados, nutrindo todo o resto do ecossistema ao redor. E por fim, lá no chão da floresta onde a vida acontece de verdade, a gente tem as células. Elas são pequenas, são ágeis, são autônomas e elas surgem para resolver uma necessidade específica de aprendizagem bem ali, no contexto do trabalho. Uma equipe precisa aprender uma nova ferramenta, uma célula se forma, resolve o problema e talvez até se desfaça depois. É agilidade pura. E essa tabela aqui resume tudo de um jeito bem claro. Olha só que legal a dinâmica. O núcleo tem alta autonomia, mas lá na estratégia. As células também têm alta autonomia, mas lá na ponta, na operação do dia a dia. E os hubs, eles fazem essa ponte, garantindo que o conhecimento sobre os temas importantes circule. É um equilíbrio perfeito entre ter uma direção clara e dar liberdade para quem está na ponta agir. Ok, a teoria é bonita, né? Mas e na prática? Será que isso funciona mesmo? Funciona. E tem gente grande já colhendo frutos incríveis com esse modelo.
Vamos dar uma olhada em 2 exemplos reais para ver o poder disso em ação. O primeiro caso é da Natura. Eles tinham o que a gente pode chamar de um bom problema. Já existiam mais de 15 iniciativas de aprendizagem rolando, super autônomas, cheias de energia. O grande desafio era como alinhar tudo isso para não virar um caos, para que todo mundo remasse na mesma direção. A solução foi genial e simples. Eles criaram um núcleo para conectar essas mais de 15 células e alguns hubs estratégicos. O resultado apareceu rápido. Houve muito mais sinergia, menos gente fazendo a mesma coisa sem saber, e o mais importante de tudo, surgiu uma visão estratégica única, que conectou todas essas ações ao futuro da empresa. Agora, vamos para o caso da IP. O plano deles era super ambicioso: dobrar de tamanho. E a liderança sacou uma coisa fundamental. O modelo antigo de treinamento, aquele mais lento, mais burocrático, simplesmente não ia dar conta de preparar a galera para essa jornada de crescimento acelerado. O ponto de virada aqui foi o patrocínio forte do CEO. Com esse apoio, a IP usou um processo colaborativo para desenhar seu ecossistema, o que ajudou a quebrar as barreiras entre as áreas. Mas o maior ganho, sem dúvida, foi a mudança de percepção. A aprendizagem deixou de ser vista como um custo e passou a ser entendida como um pilar estratégico para o crescimento do negócio. Isso muda tudo. Beleza, a ideia é poderosa, os exemplos são super inspiradores, mas e aí? Por onde eu começo? Como é que a gente sai da teoria e começa a cultivar nosso próprio ecossistema? Bom, aqui vão alguns passos bem práticos para dar o pontapé inicial. O primeiro passo, e talvez o mais importante, é conectar a aprendizagem com a estratégia do negócio. Falar a língua da alta liderança. Depois, é fundamental olhar para dentro. O que já está acontecendo de forma espontânea? Quais são as iniciativas piratas que já existem? Passo 3. Garantir um patrocinador forte. Sem o apoio de um líder sênior, a mudança cultural não acontece. 4. Comece pequeno. Crie um piloto, 1 ou 2 hubs para testar o modelo. E por fim, o passo mais profundo de todos, a mudança de mentalidade. A área de T&D precisa evoluir do papel de entregador de cursos para o de orquestrador do conhecimento. Isso nos leva à pergunta final. A reflexão que fica é a seguinte: essa mudança de controlar para cultivar não é só uma nova metodologia. É, no fundo, uma transformação cultural bem profunda. Uma transformação que tem o poder de destravar o verdadeiro potencial que uma organização tem de aprender, de se adaptar e, no fim das contas, de prosperar nesse mundo que não para de mudar.